Esse vídeo tratará sobre o conceito de cultura. Em seu desenrolar, também falarei sobre algumas noções e conceitos centrais para a produção historiográfica de vertente cultural. Como vocês sabem, o conceito de cultura possui infinitas possibilidades de definição, sem que nenhuma delas possa ser considerada a única correta. Por muito tempo, e em algumas situações ainda o é, a cultura foi vista como sinônimo de erudição. Ter cultura significava possuir conhecimento, ser culto e demonstrar um comportamento social refinado. Esse entendimento de cultura advém da acepção original da palavra cultura, tal como ela era concebida pelos romanos. Conforme essa significação, cultura significava cultivar o saber. A identificação do conceito de cultura com erudição e comportar modos refinados e sofisticados imperou por muito tempo na sociedade brasileira. A sobrevalorização dos conhecimentos nas áreas da literatura, da filosofia, da história e da arte, mesmo que superficiais, aliada a comportamentos ditos superiores, que na maioria das vezes se caracterizavam por reproduzirem os hábitos europeus, foram as características mais comuns para explicar o que é cultura no Brasil por muito tempo. Como eu já disse, apesar da noção de cultura ter passado a ser entendida de outras formas nas últimas décadas, essa identificação entre cultura com erudição e refinamento ainda é muito comum. Outra categoria para explicar cultura é relacionada com a arte e com as suas manifestações. Nessa acepção, cultura pode ser todas as manifestações e produções artísticas de um povo. Seguindo essa definição, cultura é teatro, música, danças folclóricas, modas de viola, etc. Mais uma possível definição para esse termo é o que identifica a cultura como um modo de ser de um povo. São os costumes e modos de vida tidos como característicos de um grupo de pessoas. Exemplos. Diz-se que faz parte da cultura dos curitibanos serem fechados, ou que faz parte da cultura dos nordestinos comer rapadura com farinha. Além dessas, muitas outras definições para o conceito de cultura são possíveis. Entretanto, agora falaremos sobre a que faz mais sentido para as pesquisas relacionadas com a história cultural. A definição de cultura que nos interessa é a derivada da antropologia, especialmente a formulada por Clifford Geertz em sua obra A Interpretação das Culturas. De modo geral, a partir dessa definição, podemos pensar a cultura como sendo o mundo das ideias, das crenças, das interpretações e representações, dos sentimentos, das lembranças e da memória, dos desejos e aspirações, das normas e hábitos, das linguagens e das formas de se comunicar de determinado grupo social. Essa definição de cultura permite que a historiografia que faz uso dela trabalhe com infinitas possibilidades de temáticas, de fontes e de objetos. Vários também são os conceitos e noções fundamentais para a historiografia que se apropria dessa noção de cultura. Vamos conferir algum deles? Entre essas noções, nós destacamos nesse vídeo 3 principais. São eles: o conceito de hábitos, o conceito de representação e a noção de narrativa histórica. Entenderemos aqui o conceito de hábitos a partir das formulações propostas por Pierre Bourdieu. Segundo esse sociólogo, os seres humanos de todas as sociedades são portadores de práticas que regem suas vidas. Essas práticas são derivadas do hábitos. O hábitos, como indica a própria palavra, consiste em hábitos e conhecimentos adquiridos por pessoas que fazem parte de determinado grupo social, de determinada sociedade. Ele se caracteriza por ser um capital que todos que vivem em sociedade possuem. Sendo assim, o hábitos diz respeito às formas de comportamento e de ação de cada pessoa no interior de seu grupo social, sempre dependendo da posição, ou seja, do campo que ela ocupa dentro desta sociedade. O conceito de hábitos é muito utilizado pelos historiadores da história cultural em pesquisas relacionadas às práticas,
ou seja, aos modos de vida, aos costumes de determinada sociedade. O segundo conceito-chave para muitos historiadores da vertente cultural é o de representação. Seguindo os pressupostos de Roger Chartier, podemos entender o conceito de representação como sendo as formas, contraditórias e distintas, pelos quais os diferentes grupos que formam a sociedade representam o mundo e a realidade em que vivem. As representações, construídas sempre a partir de símbolos próprios de determinada cultura ou de determinado grupo social, nos mostram muito de uma sociedade e de seus grupos, pois a partir das representações podemos perceber como as pessoas se autorrepresentam e também como elas representam os outros que estão ao seu redor. Sendo assim, o estudo das representações nos conta muito sobre valores e crenças de determinada sociedade e de seus grupos sociais. A terceira e última noção-chave que abordaremos é a de narrativa. Por muito tempo, a narrativa na construção da história foi abominada. Para muitos historiadores, a narrativa dizia respeito a uma história tradicional, em que prevaleciam a narrativa descritiva de acontecimentos e fatos políticos. Segundo esses historiadores, entre os quais esteve Lucien Pfeffer, no lugar das narrativas lineares, pautadas em um conceito de tempo progressivo que se desenrolava em direção ao progresso, os pesquisadores da história deveriam centrar suas análises e trabalhos no estudo das estruturas sociais, que eram incompatíveis com uma história construída apenas por meio da narrativa. A discussão em torno dessa questão ganhou novos contornos a partir da década de 1980. Lawrence Stone, em trabalho publicado na época, observou que os trabalhos historiográficos de décadas anteriores eram construídos por meio de narrativas. Porém, essas narrativas, ao contrário das chamadas tradicionais, eram analíticas, tendo como foco os sujeitos e suas ações, e não os fatos e os acontecimentos. Dentre outras características, o retorno à narrativa veio acompanhado, primeiro, com a preocupação com as vidas, com os sentimentos e com os comportamentos de personagens antes excluídos da narrativa histórica, como os pobres e as mulheres. Com uma metodologia acompanhada de análise e não centrada apenas em dados e fontes quantitativas e oficiais. Com o aumento de fontes, ou seja, começou-se a ter a percepção de que qualquer instrumento, qualquer material ou qualquer vestígio que possa responder a uma pergunta histórica é fonte. E com a influência de conceitos advindos da psicanálise, entre os quais esteve o de subconsciente. O retorno à narrativa foi marcado também pela crise cada vez maior da noção de certeza na escrita da história. Essa crise demonstrou que a história não era uma ciência como a matemática, que pode ser explicada por meio de leis generalizantes e leis abrangentes. Essa tomada de consciência acerca da relatividade da história mostrou aos historiadores que toda produção histórica, antes de ser uma descrição exata dos acontecimentos, é um discurso narrativo construído a partir de representações que procuram organizar a realidade passada, sempre em conformidade com as escolhas e preferências do autor. Nesta breve fala, eu comentei rapidamente sobre algumas noções importantes para a historiografia de vertente cultural. Para se aprofundar em cada uma delas, leia os textos disponibilizados na plataforma e em sua apostila. Bons estudos a todos!